Existe um padrão emocional que você carrega há tanto tempo que ele já parece parte de quem você é. Mas não é. E uma roupa velha que você veste por hábito, não por necessidade. E esse padrão, que te fez sofrer mais vezes do que você consegue contar, está pronto para ser solto. A questão é se você está pronto para soltá-lo. Antes de falar sobre o padrão em si, preciso que você entenda como o peixe se relaciona com padrões emocionais. Você não funciona como a maioria das pessoas. A maioria sente uma emoção, processa e segue em frente. Você sente uma emoção, absorve, armazena e carrega. O seu sistema emocional é como um oceano que recebe tudo mas não tem para onde escoar. Com o tempo, as águas ficam pesadas, turvas, carregadas de tudo que você absorveu e não liberou. E nessa água pesada se formam padrões. Ciclos de comportamento emocional que se repetem automaticamente, sem que você perceba, sem que você escolha. Você reage a situações do presente com a carga emocional do passado. Responde a pessoas de hoje com as feridas de ontem. E fica preso num loop que parece inevitável, mas não é. Nenhum padrão é inevitável. Todo padrão pode ser interrompido. Mas para interromper, primeiro você precisa ver. E para ver, você precisa de coragem. Porque o padrão que mais te prende é justamente aquele que você mais evita olhar. Aquele que está tão entrelaçado na sua identidade que soltá-lo parece perder uma parte de si. Mas o que você vai perder não é uma parte de si. E uma prisão que se disfarçou de personalidade. Libertação 1. O padrão que estou falando tem uma raiz comum em quase todo peixes. E a crença de que você precisa sofrer para ser amado. Pensa nisso. Quantas vezes você se sacrificou esperando que o sacrifício fosse visto e recompensado com amor? Quantas vezes você engoliu dor acreditando que isso provava o seu valor? Quantas vezes você escolheu o caminho mais difícil não porque era necessário, mas porque no fundo acreditava que só merecia coisas boas se passasse por coisas ruins primeiro? Essa crença é antiga. Pode ter vindo da infância, de um ambiente onde o amor era condicional. Onde você só recebia atenção quando estava sofrendo ou quando resolvia o sofrimento de alguém. E o seu cérebro registrou sofrimento igual a amor. E a partir dali, sem perceber, você começou a criar situações de sofrimento para se sentir amado. Começou a escolher relações difíceis. Começou a se colocar em posições de sacrifício. Começou a ignorar caminhos fáceis porque, no fundo, a facilidade parecia imerecida. Mas você merece facilidade. Merece amor sem sofrimento. Merece receber sem pagar com dor. E essa é a primeira camada do padrão que precisa ser solta. Não de uma vez. Mas com a consciência de que cada vez que você se pega escolhendo sofrer desnecessariamente, você pode fazer uma escolha diferente. E cada escolha diferente enfraquece o padrão. Até que um dia ele não tem mais forca sobre você. Libertação 2. A segunda camada do padrão é a tendência de se responsabilizar pelas emoções dos outros. Você sente o que os outros sentem como se fosse seu. E a partir disso, assume a responsabilidade de consertar. Se alguém ao seu redor está triste, você precisa resolver. Se alguém está com raiva, você precisa acalmar. Se alguém está em crise, você precisa resgatar. E esse papel de salvador emocional, embora pareça nobre, é na verdade uma armadilha. Porque ao assumir as emoções dos outros como suas, você abandona as suas próprias. As suas necessidades ficam para depois. As suas dores ficam sem atenção. Os seus desejos ficam engavetados. E você vai se esvaziando enquanto enche os outros. Até que não tem mais nada para dar e colapsa. E depois do colapso, se culpa por ter fraquejado. E o ciclo recomeça. Esse padrão se quebra com uma única compreensão. As emoções dos outros são responsabilidade deles. Você pode ter empatia sem ter responsabilidade. Pode sentir junto sem consertar. Pode estar presente sem se sacrificar. A diferença entre empatia saudável e empatia destrutiva é simples. Na saudável, você acompanha o outro sem se perder. Na destrutiva, você se perde para acompanhar o outro. Escolha a primeira. Todos os dias. Até que ela se torne o seu novo padrão. Libertação 3. A terceira camada é o medo de ser abandonado. Este é talvez o medo mais profundo de peixes. E ele alimenta praticamente todos os outros padrões. Você tolera o intolerável porque tem medo de ficar sozinho. Aceita migalhas porque tem medo de que sem elas não sobre nada. Engole a sua voz porque tem medo de que se falar a verdade as pessoas vão embora. E esse medo é tão poderoso que controla as suas decisões sem você perceber. Você acha que está sendo gentil, mas na verdade está sendo refém.
Acha que está sendo paciente, mas na verdade está sendo passivo. Acha que está amando, mas na verdade está se agarrando. E essa diferença é crucial. Porque o amor verdadeiro não se agarra. Ele se oferece e se mantém mesmo quando o outro tem liberdade para ir embora. E para amar assim, você precisa enfrentar o medo do abandono. Não elimina-lo, porque talvez ele nunca desapareça completamente. Mas tirá-lo do trono. Fazer dele um conselheiro que você ouve, mas não obedece cegamente. Quando você toma uma decisão com base no que quer e não no que teme, tudo muda. A qualidade das relações muda. O respeito que você recebe muda. A forma como você se sente consigo mesmo muda. E essa mudança é irreversível. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Libertação 4. A quarta camada é a idealização. Peixes idealiza. Pessoas, relações, futuros, possibilidades. Você vê o potencial máximo de tudo e de todos, e se apaixona pelo potencial, não pela realidade. E quando a realidade se revela diferente do que você imaginou, a dor é imensa. Porque não é só uma decepção. E o desmoronamento de um mundo inteiro que você construiu na sua mente. Essa capacidade de imaginar é linda quando direcionada para a criação. Mas quando direcionada para as relações, se torna perigosa. Porque você se relaciona com a versão idealizada da pessoa, não com a pessoa real. E a pessoa real, inevitavelmente, não corresponde à fantasia. E então você sofre. Não porque a pessoa te decepcionou, mas porque a fantasia era insustentável desde o início. O padrão se quebra quando você aprende a amar a realidade com a mesma intensidade com que amava a fantasia. Quando você olha para as pessoas como elas são, com todas as imperfeições, e decide que isso é suficiente. Ou decide que não e se afasta com dignidade. Mas sem inventar versões melhores na sua cabeça para justificar ficar onde não deveria. Realismo não mata a magia. Realismo protege a magia de se tornar ilusão. E você merece magia real, não ilusões bonitas. Libertação 5. A quinta camada é a tendência de se anestesiar. Quando a dor fica forte demais, peixes busca fuga. Pode ser em substâncias, pode ser em fantasia, pode ser em excesso de sono, pode ser em relações que funcionam como droga emocional. Qualquer coisa que tire você da realidade por um momento. E essa fuga, embora traga alívio temporário, alimenta o padrão. Porque você nunca processa a dor. Só a adia. E dor adiada acumula juros. Volta mais forte. Exige mais anestesia. E o ciclo se aprofunda. Quebrar esse padrão exige que você aprenda a estar na dor sem fugir dela. Não se afundar nela. Não se identificar com ela. Mas estar com ela. Como quem se senta ao lado de uma criança chorando e simplesmente fica ali, sem tentar consertar, sem tentar calar, apenas presente. Quando você faz isso com as suas próprias dores, algo extraordinário acontece. Elas passam. Não imediatamente, não sem desconforto, mas passam. Porque emoções são como ondas. Elas chegam, crescem, atingem o pico e recuam. Se você não resiste, não agarra e não foge, elas completam o ciclo natural e vão embora. E você fica mais leve, mais claro, mais livre. E cada vez que você permite que uma onda emocional complete o seu ciclo, você fortalece a sua capacidade de estar presente com o que sente sem ser destruído por isso. Libertação 6. A sexta camada é sobre a forma como você se comunica. Ou melhor, como você não se comunica. Peixes tende a guardar, engolir, calar. Você sente coisas profundas, mas raramente as expressa com a mesma profundidade. Diz que está bem quando não está. Diz que não tem problema quando tem. Diz que não se importa quando se importa profundamente. E cada palavra engolida é um tijolo a mais na parede que você constrói entre você e o mundo. Com o tempo, essa parede fica tão alta que ninguém consegue te alcançar de verdade. E você se sente sozinho. Mas a solidão não é culpa dos outros. E resultado do muro que você mesmo construiu. O padrão se quebra quando você começa a falar. Não tudo de uma vez. Não para qualquer pessoa. Mas para as pessoas certas, nos momentos certos, com a honestidade que você merece praticar. Dizer o que sente não é fraqueza. E a forma mais corajosa de se conectar.
E quando você se conecta de verdade, a solidão desaparece. Não porque você está rodeado de gente, mas porque está rodeado de verdade. E a verdade é o único antídoto real para a solidão. Neste ponto eu preciso falar diretamente com você. Sei que ouvir tudo isso é desconfortável. Sei que cada camada que eu revelo mexe em algo que você preferiria manter guardado. Mas é justamente por isso que este momento é tão importante. Porque você não está mais disposto a viver no automático. Não está mais disposto a repetir os mesmos ciclos. Algo dentro de você diz que existe outra forma de existir. E esse algo está certo. Existe. E ela começa aqui. Com a coragem de olhar para os padrões, admitir que eles existem e escolher, conscientemente, um caminho diferente. Não o caminho mais fácil. O caminho mais verdadeiro. Libertação 7. A sétima camada é a mais profunda de todas. E a crença de que você não é digno de felicidade plena. Você pode acreditar que merece coisas boas num nível racional. Mas no nível emocional, existe uma parte sua que sabota cada vez que algo bom se aproxima. Que encontra defeitos no que é bom. Que espera o pior quando o melhor está acontecendo. Que se prepara para a perda no auge da conquista. Essa sabotagem não é proposital. E o resultado de uma crença silenciosa de que felicidade plena não é para você. De que você pode ter pedaços de felicidade, mas nunca o todo. E essa crença é a raiz de todos os padrões que mencionei antes. Porque se você acredita que não merece ser plenamente feliz, vai criar inconscientemente as condições para não ser. Vai escolher relações que confirmam. Vai sabotar oportunidades que poderiam mudar tudo. Vai se manter num nível de sofrimento que parece normal porque é o único que você conhece. Mas você merece plenitude. Merece felicidade inteira. Merece amor sem reservas. Merece paz sem condições. E a única coisa que te separa disso é essa crença. Não as circunstâncias. Não as pessoas. Não o destino. A crença. E crenças podem ser mudadas. Não de uma vez. Não com um pensamento positivo. Mas com a prática diária de se tratar como alguém que merece o melhor. De se escolher quando antes se abandonava. De se proteger quando antes se sacrificava. Cada ato de amor próprio e um golpe nessa crença. E com golpes suficientes, ela cai. E quando ela cai, você finalmente se permite receber o que sempre te pertenceu. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Peixes e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Libertação 8. O padrão não vai embora de uma vez. Ele vai voltar. Em momentos de cansaço, de estresse, de vulnerabilidade, você vai sentir a tentação de cair no automático de novo. De se sacrificar, de calar, de fugir, de idealizar. E nesses momentos, você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Precisa perceber que está recaindo e, com gentileza, se redirecionar. Sem julgamento. Sem autopunical. Sem a pressão de nunca mais errar. Porque a cura não é linear. Ela vai e volta. Tem dias bons e dias difíceis. Tem momentos de clareza e momentos de confusão. E tudo isso faz parte. O que importa não é nunca cair. E se levantar cada vez que cai. E se levantar mais rápido. E se levantar com mais compaixão. Porque você não está tentando ser perfeito. Está tentando ser livre. E a liberdade não exige perfeição. Exige persistência. Exige a decisão renovada, dia após dia, de que você não aceita mais viver preso num padrão que não escolheu. E essa decisão, repetida com constância, e o que transforma. Não a intensidade do momento. A constância do compromisso. Compromisso consigo mesmo. Com a sua liberdade. Com a vida que você merece e que está se construindo agora, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma libertação de cada vez. Libertação 9. Eu quero que você guarde uma coisa. O padrão que você está soltando não é quem você é. E o que aconteceu com você. E a diferença entre os dois e a diferença entre uma sentença e um capítulo. Capítulos terminam. Sentenças são eternas. Você está terminando um capítulo. Não cumprindo uma sentença. E o próximo capítulo, o que começa agora, pode ser escrito por você. Com as suas palavras. Com as suas escolhas. Com a liberdade de quem finalmente entende que não precisa repetir o passado para existir no presente. Você é mais do que os seus padrões.
Mais do que as suas dores. Mais do que os ciclos que se repetiram até aqui. Você e a consciência que pode olhar para tudo isso e dizer: eu vejo, eu reconheço, e eu escolho diferente. E essa escolha e o seu poder. O poder que ninguém pode tirar de você. O poder que nenhuma circunstância pode derrotar. O poder que transforma tudo que toca. Use-o. Agora. Com toda a forca que você tem. Porque você tem mais forca do que imagina. E essa forca está esperando, há muito tempo, para ser usada a seu favor em vez de contra você. Libertação 10. Você está pronto. Não porque não tem mais medo, mas porque o medo já não é maior do que o desejo de ser livre. E esse desejo é a forca mais poderosa que existe dentro de você. Ele vai te carregar. Vai te sustentar. Vai te guiar através dos dias difíceis e te lembrar porque você começou. O padrão emocional que você está soltando não vai fazer falta. Ele nunca te pertenceu de verdade. Era uma resposta automática a situações que já não existem mais. E agora você pode responder de forma nova. Com consciência. Com escolha. Com a liberdade de quem não é mais refém do que sente, mas senhor do que faz com o que sente. Essa é a diferença. E essa diferença muda tudo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.